E aí pessoal, beleza? Este é o canal Coleção Paralela e eu sou o Rodrigo. Este jovem simpático é o mestre do terror. E bem-vindos a outro vídeo do canal. E dessa vez a gente vai falar desta pequena maravilha aqui. Literatura brasileira em quadrinhos, Memória de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, né, o título, né, o texto original, mas a adaptação em quadrinhos tem, né, roteiro do Índigo, arte do Bira Dantas, né, cores do Maurílio DNA e Caio Freitas. Quem acompanhou, não faz tanto tempo assim, eu postei no canal um vídeo de aquisição, provavelmente o último vídeo de aquisição feito na feirinha de verão aqui da minha cidade. Estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de fevereiro, né? O litoral finalmente está calmando, a poeira está baixando. Só o que não está calmando é o calor, tá, gente? Inclusive vocês devem estar ouvindo o barulho do ventilador aqui. Vai ter os últimos vídeos gravados aí nos últimos tempos do canal, todos vão ter esse som de fundo. Eu até não mencionei em nenhum vídeo, mas é isso, né? Tá calor demais e o ventilador tem que ser uma constante, amigos. Mas né, a temporada de verão está oficialmente acabando e a feirinha de verão também já praticamente acabou. Parece que ia ficar aberta mais uns dias ainda, mas né, vai acabar. E quando eu fui lá, acabei fazendo umas aquisições, poucas coisas, e encontrei isso aqui. E eu tenho gostado muito dessa pegada de quadrinhos baseado em obras da literatura ou casos reais e tal. O pessoal tem acompanhado isso aí no canal, né, cara? Tem visto, tenho apresentado coisas como aquele vídeo do Ed Gein lá, né, do serial killer, do assassino de Green River, entre outros, né? Vai ter outros vídeos com essa mesma pegada de quadrinho baseado na literatura, já passou por aqui Don Quixote. Enfim, eu tenho gostado dessa pegada e quando eu encontrei esse quadrinho lá, eu acabei não resistindo e adquiri, até porque eu tenho e li a obra original. Eu tenho Memórias de um Sargento de Milícias, numa edição que eu comprei há muitos anos atrás. Era uma edição que vinha tipo como um extra no jornal Zero Hora aqui do Rio Grande do Sul. Você pagava aí uma taxinha a mais, um dinheirinho a mais, e ela vinha no jornal e eu acabei, na verdade, não adquirindo com o jornal, eu acabei adquirindo depois aí nos sebos da vida e tal. Foi quando eu acabei adquirindo e eu li, e eu fiquei curioso então para ver se a adaptação em quadrinhos conseguia manter a essência desta obra. Eu confesso a vocês que eu não sou exatamente fã de Memórias de um Sargento de Milícias, né? Eu li essa obra e comprei ela numa época em que eu estava passando por uma situação pessoal bastante complicada. Tava bem, não convém aqui ficar falando disso, mas era uma época complicada, uma época de poucas opções, pouca grana. E eu acabei adquirindo algumas edições assim que eram baratas, alguns livros baratos, porque eu gosto demais de ler, né? Todo mundo sabe disso, eu sou, né, um leitor contumaz e tal, eu amo ler. E aí era aquilo que eu podia comprar e eu acabei comprando Memória de um Sargento de Milícia e eu li. Não fiquei exatamente fã. O romance tem a sua importância histórica por ser considerado basicamente o primeiro romance urbano, né, com ambientação urbana do Brasil, mais ou menos isso. Se eu estiver falando bobagem e alguém puder e quiser me corrigir aí, tudo bem, mas é mais ou menos isso. E é claro, eu não quis perder a chance de ler a obra. E cara, a obra é muito bem feitinha, tá? Ela é muito legalzinha. Eu não gostei tanto da arte. E lá vou eu com os meus problemas. Antes de eu começar a falar feito um tagarela, deixa eu dizer, ó, a escala educacional, né, a edição, né, ó, Edições Escala Educacional, São Paulo, primeira edição é de 2007, tá? Não ficou claro para mim
se isso aqui é uma edição que foi distribuída tipo de graça em escolas, se era vendida. Isso não ficou muito claro para mim. A primeira impressão que eu tenho é que é mais ou menos naqueles moldes daquela edição do Don Quixote que eu falei, que realmente era alguma coisa que teve uma distribuição gratuita nas escolas. Mas eu posso estar errado, porque ao mesmo tempo que não tem essa indicação, não tem inclusive preço na capa nem nada, em nenhum ponto assim, eu também não tenho uma indicação de distribuição gratuita. Eu procurei aqui e não encontrei. E eu não conheço essa editora, a Scala Educacional, mas com esse nome parece bastante voltada para livros didáticos, vamos dizer assim. Quem sabe, né? De qualquer maneira, a obra é da Scala Educacional. O roteiro, né, a adaptação, o roteiro é do Índigo, que eu não conheço, diga-se de passagem também. A arte do Bira Dantas. Bira Dantas, esse eu já vi falar, já vi outros trabalhos. E como eu estava dizendo, eu não gostei muito da arte. Mas eu não gostei porque eu acho a arte ruim? Não, de maneira alguma. A arte é boa, meus amigos. Inclusive, a revista tem bastante qualidade. É uma capa, né, cartonadinha, um papel não é o papel jornal, é um papel com qualidade. Como eu comentei naquele unboxing que eu fiz, né, unboxing não, nem foi unboxing, naquele vídeo de aquisição, quando eu mostrei, eu cheguei a pensar em não comprar porque em algum momento ela andou molhando, ó. Em algum momento ela andou molhando e tal, mas vocês sabem que eu não tenho muitos escrúpulos para essas coisas e acabei adquirindo e não me arrependi, viu? E as páginas molharam, mas elas estão perfeitas aí, nem colou nem nada, ficou bom, tá? Pela qualidade do papel, né? Então é uma ediçãozinha bastante caprichada. E a arte não é de maneira alguma uma arte ruim, uma arte feia. Os desenhos são bons. Eu só, por alguma razão, vejo a história de uma maneira em que me parece que ficaria melhor uma arte um pouco menos caricata. Mas aí é uma questão muito pessoal minha, de opinião, até porque a própria história, né, o Memórias de um Sargento de Milícia, tem uma pegada humorística bastante acentuada, se você parar para ver, né? São as aventuras e desventuras de um jovem, né? Este rapazinho aqui representado, né? Que pequeno Leonardo, que teve um pai com o qual ele não teve muito bom relacionamento e tal, a mãe faleceu e viveu a vida a vadiar, não querer nada com nada, e era mulherengo e passou por muitas provações e tal, a maioria provocada por ele mesmo, né? Fez alguns inimigos e as histórias vão do trágico ao cômico com muita facilidade, e a pegada mais cômica eu diria que prevalece. Mas mesmo assim, eu achei que o desenho talvez assentasse melhor se fosse menos caricato. Mas essa é só a minha opinião. Outras pessoas, principalmente conhecedoras da obra, podem achar que muito pelo contrário. Esse desenho com uma pegada que lembra um pouco mais de humor, um pouco mais caricata, um pouco mais cartunesca, sentou como uma luva. Aí é questão de cada um. Mas e aí? O romance ficou bem adaptado aqui? Cara, ficou. É claro que há um gigantesco resumo aqui, né? Basta você comparar, né, o volume da obra com o quadrinho, né? É um quadrinho aí que não chega a ter 100 páginas, é um quadrinho com 62 páginas, né? Então, claro que houveram adaptações, né? Principalmente naquelas partes mais descritivas do livro. É claro que aqui, né, houveram muitas adaptações, muita coisa numa obra literária quando passa para quadrinhos, né? A obra literária, obviamente, é só texto. Quando transformada em quadrinhos, muitas cenas lá descritas aqui são apenas desenhadas. Você vê a cena assim, simplesmente, né?
desenhada, representada ali. Isso já elimina bastante texto e, óbvio, muitas cenas nem aparecem aqui. Teria que ser uma obra mais volumosa, mais vultuosa. E uma coisa que eu notei no quadrinho, e aí eu acho que isso entra muito a função do desenho, e talvez tenha sido por essa razão que a pegada da arte é mais cartunesca, é que o lado satírico, o lado de humor, o lado mais engraçado de Memórias de um Sargento de Milícia, nessa adaptação em quadrinhos foi mais acentuado, foi mais trabalhado, tá? Do que a própria obra em si. Né? Houve, né, realmente uma intenção de trabalhar muito mais esse lado, de pegar muito mais esse lado humorístico. O que acaba sendo muito acertado, porque, como eu disse, Memórias de Sargento de Milícia, né, de um sargento de milícia, não é, nem mesmo para mim, uma das minhas obras prediletas, não é uma obra que eu considere grandiosa e tal. E, velho, eu acho que se ele fosse transpassado, transferido para uma obra em quadrinhos, com um texto mais integral, mostrando mais as coisas como se passam no livro, talvez ficasse uma edição, um quadrinho bem mais chata e menos interessante, né? Quadrinho, é óbvio que foi feito para criança, para um público mais jovem, né? Para um público no mínimo juvenil, adolescente, para tornar o interesse pela obra, pela literatura brasileira mais fácil e mais acessível. E se eles não dessem esse enfoque, essa pegada mais humorística, eles não conseguiriam esse intento. Seria apenas o livro, dessa vez transferido para quadrinhos. Acho que o efeito seria bem menos interessante, enquanto que realmente, dando essa pegada mais humorística, a leitura ficou bem mais gostosa, né? Ficou bem mais simples em todos os aspectos, não só no aspecto óbvio, por ser um quadrinho, por ter um volume de páginas menor, mas até na acessibilidade ficou bem mais simples ler e entender o Memórias de um Sargento de Milícia com esse enfoque. Haviam outras obras, com certeza devem ter havido outras obras. Eu não lembro se aqui fala alguma coisa sobre outras obras adaptadas para o quadrinho dessa editora. Não creio que não, mas devem ter havido outras. Mas essa é a única que eu tenho, é a única que eu conheço até então. Se encontrar outras, vou comprar, provavelmente. E valeu muito a pena a compra, cara. Foi interessante fazer essa comparação. Não houve aqui nenhum demérito, nenhum desrespeito, absolutamente nada nesse sentido com a obra original, tá? Memórias de um Sargento de Milícias está muito bem representado aqui e bem mais acessível para um público bem mais jovem. Ler é uma coisa maravilhosa e os clássicos da literatura como este, né, Memórias de um Sargento de Milícia, muitas vezes não são bem vistos, principalmente pelos leitores mais jovens, mas sempre vale a pena a gente ter em foco e ler essas obras, porque, né, um povo que não cuida da sua própria cultura é um povo que está condenado à servidão, vamos dizer assim, né? Falei bonito, né, mestre do terror? Então vamos até acabar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror, que hoje ficou um pouco mais culto.